Segunda-feira, 28 de setembro de 2015. Seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e veja só o que nós preparamos para esta edição. Luizinho Wallendorf, eleito ontem o presidente da União das Associações de Moradores de Passo Fundo. Ele é o nosso convidado de hoje aqui no estúdio. Na edição de hoje, nós vamos falar também sobre o funcionamento dos centros de atendimento ao educando de Passo Fundo e Lagoa Vermelha, que podem ter os serviços interrompidos. Vamos conversar com a promotora de justiça, Ana Cirne. A gente também começa a semana apresentando os principais acontecimentos políticos do país. É o quadro Fatos Políticos, apresentado toda segunda pela jornalista Zumara Colucci. Tem também as novidades e a movimentação do primeiro final de semana de Construmóveis em Passo Fundo. E também, estudantes de Marau participam de mais uma edição do projeto Folha Kids. Neste ano, os trabalhos estão sendo feitos com o tema Honestidade. Continue conosco porque você já viu, né? Aqui encontra mais conteúdo. Em um momento onde o assunto é a crise, encontrar maneiras para movimentar o mercado é de extrema importância. E para ajudar na economia local, está acontecendo em Passo Fundo a Construmóveis 2015, a maior feira da construção civil e de móveis do norte do estado. A cerimônia de abertura da 18ª Construmóveis reuniu autoridades de toda a região para prestigiar as novidades do mercado moveleiro e da construção civil. Nós sabemos que vai ser muito difícil, mas nós estamos fazendo a nossa parte para que a máquina continue e nós continuemos a manter empregos, que é isso que nós queremos. E também para que as pessoas de Passo Fundo façam boas compras, ou seja, bons investimentos. Durante a cerimônia também foram homenageadas pessoas que fizeram parte da história do sindicato e que têm papel importante na construção da nova sede do Sinduscom. Eu me sinto profundamente honrado e envaidecido porque, enfim, algum reconhecimento por um trabalho modesto, despretensioso, né? Mas a gente sempre se dedicou muito à causa do Sinduscom, organizando desde as primeiras feiras, porque nós sempre acreditamos no mercado imobiliário de Passo Fundo. A Feira de Negócios traz inovação e tecnologia para os setores da construção civil, mobiliário, arquitetura e decoração. É um setor tradicionalmente importante da economia de Passo Fundo e que, nessa época de crise, dá mais uma demonstração do compromisso da construção civil com o futuro da cidade. A Construmóveis se renova, se reapresenta ainda com mais qualidade, novos investimentos, confiança no futuro e, acima de tudo, compromisso com o futuro da nossa Passo Fundo. Café e Prosa UPF. Esse é o nome do espaço que reúne bate-papo em um ambiente descontraído para fechar negócios. O estande da Universidade de Passo Fundo, parceira da Construmóveis 2015, também mostra o trabalho dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Mecânica e Design de Produto. O espaço aqui do café achei ótimo, para dar uma descansadinha. Muito bom. Muito importante para a Universidade de Passo Fundo estar mais uma vez ao lado do Sinduscom, participando da Construmóveis. Um evento já consagrado na nossa cidade e a universidade, pelo potencial, por tudo que representa na nossa comunidade, a relação direta que mantém com a área da construção civil e do imobiliário, precisava sim estar presente. E para quem veio atrás de tecnologia, imagine controlar diversas funções da casa com apenas um aparelho. O que mais parece ficção está disponível em um dos estandes da feira. Mas só olhar não adianta, tem que experimentar. Com pipoca na mão, é hora de um cineminha. A tecnologia desta sala de cinema pode ser controlada através de um aplicativo no celular ou no tablet. O sistema de automação residencial ele vem para integrar os sistemas dentro da residência. Então, por meio de um smartphone ou até mesmo uma tecla na parede, tu pode comandar uma série de sistemas, né? Uma persiana, um ar-condicionado, toda a iluminação da casa. Tu imagina numa tecla só, tu poder abrir todas as persianas ou quando estiver chegando em casa, tu poder já mandar ligar o ar-condicionado, né? E também nós trabalhamos com a parte do áudio e vídeo, os projetos de sala de cinema, todo o conforto da casa
dentro de um cinema, né? Então é bem bacana isso. A sustentabilidade também tem espaço aqui. Essa aquecedora funciona com madeira reaproveitada, um consumo de energia igual a de uma lâmpada de geladeira. Essa estufa funciona com combustível ecologicamente correto. Pellets são resíduos de madeira reaproveitados. Ela é toda computadorizada, toda programável. Ela não polui o ambiente, não produz fumaça e pouquíssima fuligem. Opções para agradar gostos e orçamentos diferentes não faltam por aqui. E se o período é de crise, a criatividade se destaca. A feira está bacana, a feira vem impulsionar a economia do município no momento de dificuldade no país. Eu acho que é importante, né? Tem que vender o produto, se não expõe, não vende. E o quadro Fatos Políticos de hoje entra um pouquinho na área da economia. É isso mesmo, Zumara? É isso mesmo, Thaís. A gente acabou de ver na reportagem que a Construmóveis, que acontece em Passo Fundo, é um exemplo de superação. E é mesmo. Não podemos ficar parados, precisamos trabalhar e continuar gerando empregos, disse na mesma reportagem o coordenador da feira, Eduardo Mateve. Pois o município de Passo Fundo está dando um belo exemplo. É certo que o país vive um momento difícil na sua economia e o estado do Rio Grande do Sul não está fora deste cenário. No entanto, não estamos num conto de fadas. Não basta um sono profundo para acordarmos em outra época com tudo resolvido. Precisamos passar por este momento de olhos bem abertos, espertos, vigorosos para enfrentar a tempestade. Zumara, por falar em tempestade, aquele ditado que diz que depois da tempestade vem a bonança, ele se aplica a esse momento? Olha, Thaís, com certeza. Permanecerão no mercado aqueles que souberem enfrentar este momento com serenidade. E para contribuir com este momento de adaptação, o prefeito Luciano Azevedo anunciou no lançamento da feira que está mandando para a Câmara de Vereadores o novo Código de Obras do município. Uma importante notícia para agilizar projetos de novos empreendimentos que sofrem hoje com as normas ultrapassadas em vigência. Agora, Zumara, os pequenos negócios também estão dando um exemplo de superação. Estão mesmo, Thaís. Segundo o gerente regional do Sebrae, em Passo Fundo, Marco Antônio Galo, numa entrevista dada esta manhã no programa Café Expresso da Rádio PF, a região de Passo Fundo tem uma economia linear e isso é positivo para os pequenos e microempresários. E é a pequena e microempresa que hoje empregam mais de 60% dos trabalhadores no estado. Eles também enfrentam este momento turbulento, mas com criatividade e adaptando-se à nova realidade. Bom, com todas essas notícias boas, Zumara, uma ótima semana para ti e para todos nós. Thaís. Obrigada. Bom, e a semana começa com tempo encoberto e pode chover nos próximos dias. Então, confira a previsão para amanhã e já para o dia de quarta-feira. Previsão de uma terça-feira com céu encoberto em Passo Fundo e o sol aparecendo ao longo do dia. Mínima de 12 graus e máxima de 24. Na quarta-feira, muitas nuvens com chuva fraca. A mínima será de 13 graus e a máxima também não passa de 24. O funcionamento dos centros de atendimento ao educando em Passo Fundo e em Lagoa Vermelha podem ter os serviços interrompidos. Esses centros possuem equipes multidisciplinares para avaliar crianças e adolescentes que precisam de atendimentos que envolvem aí questões de aprendizagem. Bom, esse tema está sendo tratado pelo Ministério Público, junto à Secretaria Estadual de Educação. E quem vai explicar um pouco melhor sobre o que está acontecendo é a promotora de Justiça Regional da Educação, Ana Cristina Ferrarese Cirne. Seja bem-vinda ao PFTV, doutora Ana, prazer em receber aqui nesse início de semana. A gente quer entender por que estes dois centros de Passo Fundo e Lagoa Vermelha correm o risco de terem, então, seus atendimentos suspensos. Na verdade, Thaís, esse risco vem de 2000, quando se detectou que alguns dos técnicos que fazem parte desse centro de atendimento ao educando
que é bom que se diga da rede estadual, de alunos da rede pública estadual. Esses técnicos estariam em uma chamada, numa suposta desvio de função. Então, eles optaram por fazer o seu trabalho junto aos centros e não nas salas de aula. Isso gerou, por parte do Ministério Público, no ano de 2000, uma ação em todas as cidades, os municípios que tinham esses centros de atendimento ao educando, no sentido de obter uma liminar, que realmente foi concedida, para que esses centros funcionassem no formato como deve acontecer, que é destinado prioritariamente, somente também, para a saúde escolar do educando da rede pública estadual. E agora, em 2015, houve, depois de uma longa demanda judicial, a confirmação dessa liminar. Ao que se tem notícia, somente em Passo Fundo e Lagoa Vermelha ainda funcionam esses centros nos moldes que foram concebidos, ou seja, para alunos com equipe multidisciplinar. E esses centros realmente eles fazem um trabalho quase que impossível de ser repetido se não houver uma equipe como a que hoje existe. Bom, doutora Ana, você nos falou que nós estamos tratando de um assunto que diz respeito aos alunos da rede estadual de ensino. Só que não é, na verdade, só Passo Fundo e Lagoa Vermelha. Há um universo grande de cidades envolvidas. Sim, sim. Só em relação à 7ª Coordenadoria Regional, aqui de Passo Fundo, são 39 municípios cujos problemas, digamos assim, né, as responsabilidades, tudo aquilo que envolve a saúde escolar dos alunos vem a Passo Fundo para serem diagnosticados e atendidos. Fora Lagoa Vermelha, que são 6 ou 7 municípios. É possível citar alguns poucos exemplos de atendimentos prestados por essa equipe multidisciplinar? São vários, mas déficit de atenção, hiperatividade, muitas vezes também dislexia, até a questão de dentista, a prevenção nessa área. Oculista, oftalmologista, tudo aquilo que disser respeito com a aprendizagem, tem pedagogas também, é feito ali nesse centro de atendimento. Objetivamente, hoje, existe o risco grande dessas atividades serem suspensas? Que providências o Ministério Público pretende tomar? Muito bem. Nós temos essa ação que impede que esses centros de atendimento ao educando sejam interrompidos sem que o município ou os municípios dos quais os alunos pertencem, eles possam recepcionar esse serviço. Acontece que se passaram quase 15 anos da demanda inicial e até agora não houve essa movimentação para convênio ou para atendimento que se saiba por parte destes municípios. Assim, o Ministério Público com essa ação pode executá-la, obviamente, e até agora não fechou exatamente por essa ação. E em relação aos municípios que devem abarcar essa demanda, já está sendo feito um contato, poderá, claro, haver uma ação para que eles continuem esse atendimento, conveniados ou não, como assim entenderem pelo Estado. Ou seja, o Ministério Público está preocupado que esse atendimento ocorra, seja pelo município ou pelo Estado. Ele não pode ser interrompido. Essa é a grande diferença, é a saúde escolar, não é a saúde aquela que, por exemplo, uma dor de cabeça, de dente, enfim, que cai na vala comum e que hoje ainda se sabe que as crianças demoram muitas vezes 6 meses para serem atendidas num atendimento psicológico. É a saúde escolar do educando da escola pública estadual. Doutora Ana, a educação aqui para o PFTV é prioridade. A gente vai seguir acompanhando o caso. Muito obrigada pelas informações. Uma ótima semana. Muito obrigada e estou à disposição. Bom, depois do intervalo, nós vamos conversar com o presidente eleito da UAMPAF, Luiz Valendorf, que vai nos contar que desafios vêm pela frente. E ainda, estudantes de Marau participam de mais uma edição do projeto Folha Kids. O tema deste ano é honestidade. A gente volta já já.